Defesas do ego. O ego utiliza mecanismos distintos conforme o tipo de ameaça enfrentada. A negação surge frente a perigos externos, enquanto o recalque atua sobre estímulos internos. Cada mecanismo aponta para conflitos específicos da psique. Ambiguidade dos sintomas. Certas manifestações defensivas confundem-se entre conflitos internos e externos. A semelhança entre inibição e restrição dificulta sua distinção precisa. Essa sobreposição desafia uma leitura clara das causas emocionais. Composição de mecanismos. Mecanismos de defesa frequentemente não operam de forma isolada. Podem se sobrepor ou atuar de maneira híbrida diante de diferentes ameaças. Essa combinação torna mais complexa a análise do comportamento. Papel da identificação. A identificação serve tanto à formação psíquica quanto à autoproteção. Ajuda no desenvolvimento do superego e no controle dos impulsos. Em certos casos, alia-se a outros mecanismos para enfrentar ameaças externas. Situação clínica escolar. Um exemplo prático envolveu um menino do ensino primário. Seu comportamento provocava confusão entre os adultos da escola. Era visto como zombaria ou possível distúrbio motor. Reações inesperadas. Durante as correções, o menino fazia expressões que causavam risos na classe. Isso gerava conflitos entre o professor e a criança. A natureza do comportamento era interpretada de forma incorreta. Confirmação em consulta. O comportamento repetiu-se na presença do psicólogo. As caretas emergiram espontaneamente ao ser advertido. Isso confirmou a consistência da atitude diante da autoridade. Imitação reveladora. Ao observar ambos juntos, identificou-se a origem das expressões. O menino reproduzia inconscientemente a raiva visível no rosto do professor. Não havia zombaria intencional, mas um reflexo psíquico. Estratégia de defesa. A imitação era uma tentativa de lidar com o medo provocado pela figura autoritária. Incorporava os traços do professor como forma de suportar a tensão. Era uma assimilação inconsciente do agressor temido. Essência da identificação. Esse caso ilustra como a identificação atua como defesa poderosa. Ao imitar o agressor, a criança neutralizava o impacto emocional. Aproximar-se do temido permitia recuperar certa sensação de controle. Gestos contra o medo. Uma menina encontrou uma forma criativa de enfrentar sua angústia. Ao atravessar o vestíbulo escuro, usava gestos mágicos para afastar fantasmas. Essa encenação permitia que ela sentisse controle sobre o que a aterrorizava. Transformação do perigo. A chave da superação estava em tornar-se aquilo que temia. Ao fingir ser o próprio fantasma, desarmava simbolicamente sua ameaça. Essa inversão reduzia a sensação de vulnerabilidade. Conduta não isolada. Embora pareçam casos únicos, tais comportamentos são amplamente observáveis. Representam uma reação comum do ego em sua fase mais primitiva. Esses gestos têm raízes em práticas antigas de exorcismo e crença espiritual, rituais e brincadeiras. A identificação com o objeto temido aparece em jogos infantis. Através da transformação simbólica, as crianças dominam suas ansiedades. É um recurso lúdico com função psicológica defensiva. Imitação e angústia. A imitação do agressor revela uma tentativa de absorver o trauma. Mais do que copiar, a criança integra o elemento ameaçador. A angústia então se dissolve em um gesto de apropriação simbólica. Dor e reação. O caso do menino de 6 anos ilustra essa defesa em nova forma. Suas visitas ao dentista, inicialmente sem dor, pareciam até motivo de orgulho. Contudo, a dor posterior despertou emoções intensas e agressivas. Deslocamento da raiva. Ao sentir dor, o menino não atacou o causador diretamente. Preferiu voltar sua hostilidade para objetos da sala. Essa transferência preservava sua relação com o adulto, mas liberava a tensão acumulada. Conduta destrutiva simbólica. O uso do canivete para cortar objetos foi carregado de sentido. Cada ação imitava, em forma agressiva, a experiência no consultório. Rasgar e destruir tornaram-se substitutos para o ato sofrido. Fragmentação e liberação. A destruição do barbante em pedaços pequenos ilustra uma descarga emocional. O gesto repetitivo funcionava como válvula de escape simbólica. Cortar, quebrar, fragmentar eram expressões da agressão internalizada. Agressão incorporada. Não se tratava de uma simples brincadeira de profissão. A criança assimilava a dor vivida ao incorporar a agressividade que sofreu. Identificava-se não com o dentista, mas com o ato violento que o feriu. Reação ao acidente. Logo após um acidente leve, o menino apareceu visivelmente abalado. Tentava esconder o sangue e as lágrimas com gestos defensivos.
Sua vergonha e dor eram difíceis de disfarçar naquele momento. Mudança de atitude. No dia seguinte, o mesmo menino retornou com um comportamento diferente. Estava vestido como um soldado, equipado com brinquedos militares. Sua postura demonstrava um esforço claro de recuperação simbólica. Símbolos de força. Capacete, espada e pistola representavam algo além do brincar. Eram sinais de poder, uma tentativa de compensar sua vulnerabilidade anterior. Esses objetos reforçavam uma imagem idealizada de resistência. Pedido urgente. Ao escrever à mãe, expressou um desejo insistente por um canivete. O objeto tornou-se símbolo de proteção e autonomia. Queria reafirmar sua força diante da experiência que o fragilizara. Atributos masculinos. Os elementos escolhidos tinham conotação clara de masculinidade. Representavam força, autoridade e autossuficiência percebidas no adulto. Ao adotá-los, tentava reverter a humilhação emocional vivida. Função da identificação. O processo reflete uma assimilação inconsciente do agressor. Ao incorporar traços daquele que impôs medo, reduz-se a sensação de impotência. Esse deslocamento protege a autoestima infantil. Passividade transformada. Ao assumir a posição de quem ameaça, a criança rompe com a vulnerabilidade. Transforma uma experiência sofrida em ação dirigida. Esse movimento psíquico facilita a elaboração do trauma. Prazer na reversão. Freud destaca o prazer obtido ao inverter o papel vivido. No jogo, a criança repete simbolicamente a dor, mas agora como agente. Isso oferece um senso de controle ausente no evento original. Desforra por brincadeira. Ao dramatizar o ocorrido com os colegas, a criança projeta a agressão sofrida. Dessa forma, se vinga simbolicamente das experiências dolorosas. O jogo vira palco para restaurar o equilíbrio emocional. Destino da ameaça. Nos casos citados, nem sempre a ameaça é claramente dissolvida. Às vezes, a agressão internalizada é redirecionada ao ambiente. A criança, antes vítima, passa a expressar sua dor contra o mundo. Antecipação do castigo. A angústia pode surgir não só de eventos passados, mas de expectativas futuras. Um menino, ao tocar a sineta agressivamente, sentia medo da reprimenda que viria. Reagia atacando antes que pudesse ser atacado. Ataque como defesa. O menino repreendia a empregada com grande intensidade. A violência verbal antecipava a possível crítica à sua conduta. Ao inverter os papéis, protegia-se da censura esperada. Inversão total de papéis. Neste caso, a inversão de atacante e atacado foi levada ao extremo. A agressividade surgia antes mesmo do confronto real. Esse comportamento tornava-se escudo contra o julgamento alheio. Reação em análise. Outro menino expressava agressividade intensa durante as sessões. Ao abordar temas ligados à sexualidade, sua postura tímida desaparecia. Fingindo ser um leão ou uma figura assustadora, reagia com violência. Figura do Krampus. Ele assumia papéis fantásticos para expressar sua angústia. Incorporava o Krampus com vara e gestos ameaçadores. Essas encenações ocorriam tanto na clínica quanto em casa. Ameaça familiar. Sua agressividade também se voltava para familiares próximos. Tentava atingir a mãe e a avó, chegando a usar facas da cozinha. O medo de punição se misturava à fantasia de vingança. Angústia antecipada. Essa conduta não indicava liberação instintiva. Era um reflexo direto do pavor de ser castigado pelas fantasias sexuais. A criança internalizava a agressão esperada dos adultos, driblando o sofrimento. Ao assumir a postura de quem castiga, o menino evitava ser a vítima. A dramatização do castigo era sua forma de suportar a culpa. Transformava o medo passivo em uma ação ativa e controlada. Ruptura do padrão. Cada vez que se aproximava de conteúdos que considerava perigosos, tornava-se agressivo. Essa reação precedia a revelação de seus pensamentos proibidos. A violência era uma barreira protetora contra o sentimento de culpa. Liberação pela compreensão. Após interpretar os sentimentos escondidos, o menino abandonou o papel ameaçador. Deixou a vara e cessou suas atitudes violentas. Compreender o medo reduziu a necessidade de se defender através da agressão. Formação do superego. A identificação com figuras críticas marca um momento crucial no desenvolvimento moral. Quando crianças internalizam repreensões, constroem os alicerces do seu superego. Isso ocorre mesmo sem plena consciência do processo. Crítica projetada. No início, a crítica internalizada não se converte diretamente em autocrítica. Ela é projetada para fora e usada contra o ambiente. A culpa, assim, é deslocada e não plenamente assumida. Defesa avançada.
Com o tempo, ocorre uma nova etapa defensiva que amplia essa dinâmica. A identificação com o agressor evolui para um ataque ativo ao exterior. Essa transição fortalece o controle emocional da criança. Rejeição pela mãe. Um menino com forte vínculo edípico manifestava ressentimento contra a mãe. Ralhava com ela sob vários pretextos, sempre voltando ao tema da curiosidade. Reproduzia com indignação uma censura imaginada. Curiosidade projeterada. A acusação constante à mãe refletia algo reprimido no próprio menino. Atribuía-lhe uma curiosidade que na verdade era sua. O impulso de observar tornou-se seu maior conflito. Inversão emocional. Assumir a indignação da mãe permitia ao menino lidar com sua culpa. Esse mecanismo deslocava os sentimentos indesejáveis para a figura materna. Assim, seu desejo era mascarado sob a forma de crítica. Acusação ao analista. Outra paciente recorria ao mesmo processo em um contexto terapêutico. Repetidamente acusava o analista de ser excessivamente reservado. Suas críticas surgiam com um padrão fixo e previsível. Culpa oculta. Na verdade, era ela quem ocultava informações íntimas durante a análise. Sabia estar quebrando a regra da livre associação e temia ser censurada. Antecipava a crítica e projetava-a sobre o terapeuta. Ciclo de secretismo. Esses ataques coincidiam com momentos de maior reserva emocional. Sempre que retinha material delicado, sua agressividade emergia. O analista tornava-se alvo das suas próprias faltas ocultas. Projeção como alívio. Esse tipo de projeção é uma defesa contra a autoconfrontação. Ao transferir a censura para o outro, a culpa se torna mais suportável. Assim, a agressão externa substitui a ansiedade interna. Agressividade recorrente e desconfiança social. Uma jovem demonstrava acessos frequentes de agressividade contra pessoas próximas e distantes. Suas queixas revelavam sentimentos constantes de exclusão e suspeita em relação aos outros. A sensação de estar sendo enganada reforçava sua hostilidade, conectada a impulsos inconscientes. O desconforto surgia sempre que conteúdos recalcados ameaçavam emergir. Decepção com os laços afetivos. Durante essas crises, ela expressava frustração intensa diante de falhas percebidas em pessoas queridas. A desilusão funcionava como válvula de escape para sentimentos internos de inadequação e culpa. A hostilidade substituía a aceitação, disfarçando seus conflitos reprimidos. Assim, julgava o outro no lugar de reconhecer suas próprias faltas. Coincidência entre agressividade e repressão. As explosões emocionais coincidiam com momentos em que fantasias sexuais recalcadas se aproximavam da consciência. A agressividade parecia surgir como defesa contra a ansiedade provocada por tais conteúdos. A energia que deveria ser voltada à introspecção era desviada para fora. Dessa forma, as censuras internas ganhavam forma externa. Projeção do medo de julgamento. A crítica que esperava receber era redirecionada para os outros, funcionando como mecanismo de proteção. As pessoas ao redor tornavam-se alvos do julgamento que, na realidade, ela temia aplicar a si. A inversão do foco permitia a ela manter uma ilusão de inocência. Era o outro quem errava, nunca ela mesma. O segredo proibido da masturbação. A ideia de que os outros guardavam um segredo simbolizava a recusa em admitir a própria sexualidade infantil. O mistério não estava nos demais, mas em si, oculto sob camadas de defesa. Negando essa parte de sua história, projetava nos outros o que escondia de si. Assim, evitava confrontar lembranças dolorosas e culpa associada. Raiva como reflexo de autocondenação. As explosões de ressentimento espelhavam uma condenação moral que, na verdade, era dirigida a si mesma. Ao se identificar com uma autoridade punitiva, voltava sua ira para o ambiente. O impulso punitivo interno era projetado, poupando temporariamente o ego de confronto direto. Era uma forma de manter distância da culpa. Projeção e formação do superego. O superego se forma gradualmente à medida que a crítica externa é absorvida e internalizada. Mesmo após esse processo, o ego ainda evita associar diretamente a culpa à sua conduta. Isso leva à transferência da culpa para o exterior, como forma de contenção psíquica. A moralidade, nesse estágio, ainda é projetiva. Impulsos proibidos no exterior. Quando o ego projeta seus impulsos reprimidos, cria uma intolerância inflamada ao comportamento alheio. O julgamento severo dos outros serve de escudo contra a autocrítica. É uma etapa defensiva, onde a responsabilidade pessoal ainda é evitada. A dor do reconhecimento é substituída pela indignação moral. Falsa moralidade como defesa psíquica.
Antes de se tornar realmente ético, o sujeito ensaia uma moralidade superficial baseada na denúncia do outro. Essa postura é apenas um indício inicial do desenvolvimento interno da consciência moral. A crítica permanece voltada para fora até que o ego esteja preparado para assumi-la. É um passo defensivo, não ainda genuinamente ético. O surgimento da verdadeira consciência moral. O marco da verdadeira moralidade ocorre quando a crítica internalizada se alinha à percepção real das próprias faltas. Nesse momento, o foco se volta para dentro, intensificando o peso do arrependimento. A intolerância com o outro dá lugar à exigência com o eu. Com isso nasce a dor psíquica da culpa consciente. Estágio intermediário do superego. Algumas pessoas permanecem presas no estágio intermediário de desenvolvimento do superego, sem concluir a internalização crítica necessária. Embora reconheçam sua própria culpa, continuam a exibir comportamentos agressivos em relação aos outros. Essa agressividade se reflete na forma como lidam com o comportamento de terceiros, sendo uma característica notável nos casos de melancolia. Agressividade no superego. Em certos casos, o superego se manifesta de forma implacável tanto em relação ao ego do paciente quanto a outras pessoas. Essa agressividade é um reflexo da inibição do superego em seu desenvolvimento, o que impede a completa internalização do processo crítico. Quando esse estágio é interrompido, surgem características de um possível estado melancólico no indivíduo. Mecanismos defensivos e projeção. A identificação com o agressor pode ser vista como uma fase inicial de evolução do superego. Além disso, também representa um estágio intermediário na formação da paranoia, com a combinação de identificação e projeção. Esses mecanismos de defesa são normais até certo ponto, mas seus efeitos podem variar bastante dependendo dos conteúdos em questão. A identificação com o agressor. A identificação com o agressor é um processo que ocorre quando o ego tenta lidar com as ameaças externas. Ela se transforma em um mecanismo de defesa relevante para a interação com a autoridade, mas pode se tornar patológica quando leva à externalização de conflitos internos, principalmente em situações de amor ou relações próximas. Projeção e culpa interna. Quando o marido desloca seus próprios sentimentos de infidelidade para sua esposa, ele está utilizando a projeção de forma defensiva. Esse comportamento não visa apenas lidar com a culpa interna, mas também proteger o ego contra a fragmentação de sentimentos libidinais, evidenciando a complexidade dos mecanismos de defesa. Projeção no contexto do amor. O uso da projeção como defesa contra impulsos homossexuais combina-se com outros mecanismos como a inversão. A inversão de amor em ódio gera uma distorção na percepção do ego, resultando na formação de delírios paranoides. Este mecanismo é uma tentativa de proteção contra a angústia interna gerada por impulsos reprimidos. Deslocamento da agressão para o exterior. Quando a projeção é aplicada para proteger o ego de impulsos indesejados, como os relacionados ao amor, a reação resultante pode ser uma fixação obsessiva na pessoa projetada. No exemplo de ciúmes, o paciente projeta seu próprio desejo de infidelidade na figura da esposa, o que leva a uma constante acusação sem fundamento. Defesas e mecanismos de identificação. Na análise de um paciente, a compreensão dos mecanismos de defesa é crucial para distinguir entre angústia genuína e agressões externas projetadas. A identificação com o agressor ajuda a entender como o ego reage a críticas internalizadas, distinguindo os impulsos inconscientes da forma como eles são expressos na realidade. Importância do confronto com o medo interno. Quando os impulsos inconscientes se tornam conscientes, o paciente enfrenta um processo de alívio emocional, geralmente por meio da aberração na transferência. Esse processo é uma tentativa de lidar com os conflitos internos projetados para os outros, especialmente quando esses impulsos são proibidos ou reprimidos. Conclusão do desenvolvimento do superego. O processo de identificação e projeção culmina em um momento em que o ego enfrenta a autocrítica. Essa fase representa o desenvolvimento de uma verdadeira moralidade, na qual o superego não mais projeta as falhas internas para o exterior, mas se volta para a avaliação do próprio comportamento e ações.